Glória a Deus. Meus irmãos, também, quando o pastor Miguel me convidou, me saltou um texto à mente, ao coração, e eu quero falar de um assunto que nós também já estamos trabalhando ali com os Gideões Mirins. Certamente será provavelmente um ano, né? Porque acho que não vai ter mais a formatura semestral, então provavelmente para um ano de formatura. Então esse ano todo, até, acho, salvo engano, outubro de 2024, nós vamos trabalhar o tema da família lá com os Gideões Mirins. Então, sexta após sexta, nós estamos trabalhando, sempre trazendo ali um exemplo da Bíblia e trabalhando a respeito da família. Então, o texto que me saltou aos olhos, acho que vocês até sabem de cor, Salmo de número 127. Por favor. Na minha Bíblia, o tema desse texto, dessa caixa de texto aí, está dizendo: todo bem procede de Deus. E aí o texto começa assim, 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Pai querido, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Preciosa palavra, Senhor, que é alimento para nossas almas. Senhor, mais uma vez pedimos, como teu filho, fale conosco. Fale ao nosso coração nessa noite. Nos enche, Senhor, da tua palavra, a tal ponto de sairmos daqui preenchidos, de forma que nada mais nos falte, que nós estejamos preenchidos, completos pela tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós lemos é identificado aqui como de Salomão, mas alguns dizem que pode ser que esse texto está também se referindo ao ocorrido em que é contextualizado por Neemias, dado o próprio conteúdo do texto, né? Alguns dizem que esse texto está falando exatamente da reconstrução de Jerusalém, uma vez sitiada, seus muros destruídos, suas casas afogueadas, famílias dispersas. Pode ser que esse texto está falando exatamente dessa reconstrução. E é interessante como o primeiro versículo começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em se tratando da reconstrução física em si, ele está dizendo: não adianta, nós podemos ter todos os recursos, nós podemos ter toda a permissão e a liberação, como tinha ali Neemias, nós podemos ter tudo o possível, tijolos, mão de obra, tudo o que for preciso para essa reconstrução. Mas a primeira coisa que precisa estar evidente é: se o Senhor não estiver conosco, não adianta trabalharmos. Então, o escritor aqui está dizendo e deixando bem claro que reconstruir aqueles muros, reedificar aquela cidade, reunir de volta aquelas famílias, não seria possível somente por recursos humanos. E ele continua dizendo: também, se o Senhor não guardar a cidade, porque após a reconstrução, ou até no período da reconstrução, alguns irmãos lembram que os soldados trabalhavam com uma mão nos tijolos, nas massas ou argamassas, e outra na espada. Porque se o inimigo viesse, era preciso deixar o tijolo e defender novamente a sua cidade. Então, ele está dizendo: olha,
se o Senhor não guardar, se o Senhor não for o guarda fiel, inútil será colocar sentinelas. E aí ele continua dizendo: levantar de madrugada, comer pão de dores, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. E ele continua falando a respeito da continuidade dessas famílias, porque agora eram pouquíssimos, né? Foram dispersas, outros até foram mortos, assassinados, e eram poucas famílias ali restantes. E então eles precisavam de posteridade. Então o texto continua dizendo: herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ele está falando de edificação natural ali, né? Do contexto em que eles viviam. Mas, assim como na realidade desse contexto, nós queremos, na medida do possível, contextualizar para os nossos dias. Nós vivemos tempos difíceis, tempos em que aqui está falando de casa física, edifício físico, construção física, mas também se enquadra, se adequa e se aplica à casa no sentido lar, família. E é nesse sentido que eu gostaria que você pensasse comigo. E o texto, da mesma forma, continua dizendo: se o Senhor não edificar a sua família, o seu lar, não adianta trabalhar com os nossos próprios artifícios. O que eu quero dizer com isso é que se o Senhor não for a base sólida de todo o nosso relacionamento, não adianta nós colocarmos a confiança em nossos próprios braços, em nossas próprias forças. Se o Senhor não for a base sólida de nossos lares, se o Senhor não for a razão principal das nossas casas, elas serão arruinadas. Porque o nosso inimigo, a Bíblia já fala a respeito dele, veio para matar, roubar e destruir. O objetivo dele é esse. Como os objetivos dos inimigos de Israel: destruir, eliminar. Isso já é de tempo. E nunca foi tão crucial, tão importante como nos nossos dias, nós voltarmos às bases, nós voltarmos ao princípio. E aí eu pergunto, e essa pergunta cabe primeiro a mim: quem tem sido a base de nossos relacionamentos? Repito, quem tem sido a pedra principal dos nossos lares? Quem está tendo mais importância dentro dos nossos lares? Quem é que tem o papel vital nas nossas casas? Porque às vezes a nossa esperança começa a ser colocada no que nós temos, naquilo que nós podemos providenciar com as nossas forças, com nossos bons salários, boas casas, não é? Tudo está muito bem alinhado, tudo está dentro da nossa preocupação, dos nossos objetivos. E nós, por muitas das vezes, esquecemos que o principal é ter o Senhor como a base desse edifício. Corremos de um lado para o outro porque nada pode faltar. É uma correria só, não temos tempo nem sequer sentado à mesa para agradecer por aquilo que chegou à nossa mesa, que não foi mérito nosso. Nós não conseguimos mais tirar um tempo e sentar e dizer: graças te dou, Senhor, porque foi provisão tua, misericórdia tua, bondade tua. Nós por vezes nos esquecemos disso, de que se não for o Senhor sendo a base deste relacionamento, desta família, tudo pode se arruinar. Às vezes, irmãos, esteticamente você pode olhar e ver o edifício maravilhoso,
muito bem arquitetado, decorado, muito bem colocado, localizado, muito bem decorado, com as coisas tudo no seu lugar. Mas toda aquela beleza, se os fundamentos não foram bem feitos, qualquer tremor pode levar tudo à ruína. Pode algo que era tão belo, tão visível, tão bem admirado, de repente se tornar pó, nada. Porque os fundamentos, a fundação foi mal feita. Então, eu costumo dizer, até quando a gente está falando a jovens, onde você está fundamentando o seu relacionamento? Aonde está o seu olhar? O que você está buscando para fundamentar? Em quem está sendo colocada a sua esperança para esta construção de um novo lar, de uma nova família? Aonde estão os seus olhos? Como você está fundamentando? Porque o texto é bem claro: se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Será em vão. A base deve ser sempre Deus. As nossas expectativas devem estar sempre fundamentadas em Deus. Foi Ele que fez tudo. O primeiro casamento, a primeira união, foi Ele que fez. Ele conhece muito melhor do que qualquer um de nós. Então a nossa esperança e expectativa deve estar nele. Senhor, se o Senhor quiser, eu vou. Se o Senhor quiser, eu fico. Se o Senhor for comigo, eu me movo. Se o Senhor tiver, eu estou. Se o Senhor não tiver, eu não estou. Eu não me envolvo. Eu não saio daqui. É como Moisés disse: se o Senhor não for comigo, Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. E por vezes, nós estamos esquecendo o principal, o fundamental, nós estamos deixando de lado. Nós precisamos rever quem está tomando o primeiro lugar nos nossos relacionamentos, na nossa família. Porque quem estiver tomando o primeiro lugar, quem tiver a excelência, quem tiver o destaque, é aquele que vai tomar o lugar de Deus, é aquele que vai ser adorado, é aquele que vai receber os agradecimentos, é aquele que vai receber a relevância, é aquele que vai estar em evidência, é quem nós colocarmos em primeiro lugar. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus vai falar da terra, da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. Quando é que nós vamos descobrir que Fortaleza tem essas duas casas? Aparentemente vão ser todos iguais. Aliás, quem está construindo na areia vai até levar vantagem, vai até dizer que está levando vantagem, né? Olha, eu construí mais rápido, não preciso subir material nenhum, né? Quando nós estudamos aqui no sul de Minas, tivemos que construir umas casas no morro. Meu irmão, terrível para subir aquelas vigas grandes de madeira, 4, 6 homens para subir as vigas, que eram as partes principais da casa, que depois foi bambu trançado e barro. Morei numa casa dessas 6 meses, no curso de missiologia aqui no sul de Minas. Terrível. Então, nesse sentido, quem estava construindo no baixo, estava ali já, muito fácil, né, Miguel? Estava ali já, então olha, rapidinho, não tem nem esforço para cavar, até com a mão, cava aqui, já. Mas o final é depois. Quando vieram as lutas, a Bíblia diz, né? Quando vieram os ventos, as tempestades, as dificuldades, os obstáculos, né? As frustrações até. Aí que nós vamos ver aonde está construída a nossa casa, quem é o fundamento do nosso lar. É nas adversidades que nós vamos saber aonde está edificada a nossa casa. Por isso o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Que seja a rocha eterna, o fundamento da sua casa, do seu lar. E aí ele continua dizendo: como eu estou edificando essa casa? Quais são os pilares deste meu relacionamento?
Primeira coisa que nós vemos aqui, a base tem que ser Deus. E aí vai, né, na continuidade dessa edificação, vindo as outras bases, as outras coisas que precisam ser preenchidas. E aí eu coloquei aqui, a base sendo sempre Deus. Os papéis sempre bem respeitados. O que é isso? Não haver nos nossos lares, nas nossas casas, papéis invertidos. A base é Deus. Os papéis devem ser respeitados, não invertidos. Outro pilar, compromisso. Compromisso. A Bíblia diz que o solteiro cuide em como agradar ao Senhor, em como fazer algo que agrade ao Senhor. E o casado? Silêncio, gente. E o casado? Agora vocês podem falar. E o casado? Em como agradar a sua esposa, o seu esposo. Então, essa é também uma base em como nós edificamos a nossa casa. A base é Deus, os papéis não invertidos. E aí eu acho que isso dá um nó na cabeça de muita gente. O homem sendo o cabeça do lar e a mulher sendo submissa ao seu marido. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, só você ler. É a palavra. Agora, aí com o tempo a gente foi muito distorcido, tanto quanto a palavra amor, tanto quanto a palavra submissão. É simples, submissão é estar debaixo de uma missão que não foi dada, que não é do homem. Porque às vezes dá a impressão de que não, você tem que ser, né, capaz. Não, a submissão, a missão não é dele, é de Deus. Então é como se a mulher estivesse ali acompanhando ele nessa missão que Deus deu a ele, simples assim. Então, papéis não invertidos, compromisso, unidade e intimidade, edificando a casa. Mas ele continua dizendo, também, da mesma forma, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Era importante a reconstrução, mas era importante também, após ser reconstruído, ser bem guardado, ser protegido, tanto que todas as cidades antigas, nós vemos ali grandes muros, né? As histórias dizem que, por exemplo, que os muros, salvo engano, de Jerusalém, passava-se carruagem por cima desses muros, tamanho era a largura, era muito difícil ser rompido, digamos assim, a força humana, né? A troco de força, de guerra, era muito difícil, estava fortificada, protegida, porque ali existiam muros. Então, o segundo passo que nós aprendemos aqui é, não basta só edificar, não basta só você construir bem sólido, bem formada, bem robustecida, né? Respeitando esses pilares, mas deixar desguarnecida, desprotegida. O segundo passo para ser bem sucedido num lar, numa casa bem edificada, é saber proteger, saber guardar aquilo que foi construído com tanto esforço. E aí é uma segunda situação que às vezes nós falhamos. Baixamos a guarda e o nosso inimigo não dorme, não cochila. Ele está simplesmente procurando onde houve uma falha, onde tem uma rachadura, onde tem uma pequena brecha, para que daquela brecha ele traga grande destruição. Então eu preciso proteger, além de construir, além de edificar, eu preciso trazer proteção, segurança para essa edificação. Em se tratando da família, do lar, da sua casa, do mesmo jeito, proteja seu casamento. Proteja a sua família. Não fica de lero. Não fica. Não flerta com o pecado. Você já assumiu um compromisso com alguém? Esse negócio de receber mensagem e ter que apagar, esquece, isso não pertence a nós. Nós fizemos uma aliança que não tem começo nem fim. Ontem nós tivemos um casamento, né? Estou dizendo aqui, falando da aliança. Você não consegue ver nem começo nem um fim, porque uma aliança não tem começo nem fim.
Então você fez uma aliança, um compromisso com alguém de edificar, de guardar, de proteger esta família que você constituiu, este lar que você está edificando. Proteja. É senso de segurança. Olha, você passa pelas casas, você não vê muros altos, às vezes cercas eletrificadas, né? A plaquinha cão bravo, já para... De repente é um picturezinho, mas a placa está dizendo que é cão bravo. Então quem passa fala, oh, não vou nem pôr a mão no portão, na brecha do portão. Segurança, uma série de coisas, interfone com câmera, e tudo para proteger o bem físico. E às vezes o bem mais importante, que não é nem a casa, é o lar que lá existe, nós somos vacilão. Por que nós não temos essa mesma preocupação? Aliança. Telefone sem senha. Eu vou apanhar a hora que sair ali. Telefone sem senha. Ou se tiver, tem a dos dois ali. O dedo cadastrado, ou a senha cadastrada. Negócio de cadeadinho no WhatsApp, não sei o quê. Está desguarnecido. O diabo não conhece os seus pensamentos. A Bíblia diz que quem sonda e esquadrinha os nossos pensamentos é Deus. Ele não conhece. Mas ao passo que você agiu, ao passo que os seus olhos já disse algo, sua boca já falou, seus membros já falaram, acabou. Você está desguarnecido. Então, não quer dizer que você não tem sua individualidade. Não quer dizer que o muro só ali, né? Tudo que você fizer, não, agora eu estou guardado, estou protegido, não tem a música, né? Tem uma música que fala sobre isso, estou guardado, estou protegido. Não significa que você simplesmente fazer esses passos, estou resolvido, agora nada me abala, meu casamento está. Mas são limites que você vai colocando. Conversa demais entre sexo oposto vai dar ruim. Aconselhamento, cafés, momentos de cafés no trabalho, sempre no mesmo horário e juntos. Carona, sozinho ou sozinha, seja no carro ou na moto, dá ruim. Não vai dar legal isso aí. Ah, mas o que é isso? Não, é limites. Você tem um compromisso agora. Você assumiu, não assumiu? Você não disse que até que a morte os separe? Você não disse que é juntos? Então, proteção. Limites. Ponha limites nisso. Você construiu e agora está guardando, protegendo. Então, vigiem. No caso dos filhos, a mesma coisa. Ah, não, tem o celular dele, a senha dele. Tem isso não. Computador no quarto dele, é dele. Deixa lá o menino, eu não tive, né? Eu não tive, agora tem condições, eu vou dar para ele. Vigia, crente. Tem isso não. Tem isso não. Quem faz isso é os caras bomba lá, né? As crianças novinhas já tá dando metralhadora, fuzil na mão das crianças para nós não, né? Jesus disse: não será assim entre vocês. O discípulo está tudo, Senhor, não, entre vocês não será assim. Então o mundo pode até estar assim, né? O negócio está cada vez que sai um mais novo, e aí talvez ele chegue na escolinha e vê lá o coleguinha com um aparelho já mais novo, evoluído, e ele nem tem. Amém! Que entre vocês não será assim. Porque eu não quero depois colher o que eles vão colher. Simples assim. Então vigiem. Vigiem. O que eles estão assistindo? O que eles estão vendo nessa bendita televisão? Não é maldita não. Está lá, serve. Mas tem que ser acompanhado, vigiado. O que eles estão vendo? Senão você edifica de um lado,
e do outro está tendo rachadura. Já viu quando você... Eu já mexi. Quando você está, por exemplo, preparando uma massa, hoje é tudo na bitoneira e tal, mas quando você está preparando uma massa, né? Você abre o meio assim para pôr água, e você dá um movimento errado ali, né? Começa a vazar a água toda, levando o cimento tudo embora. Aí você corre para tapar do lado, mas do outro lado começa a vazar também. Então você não guardar, não vigiar o que você construiu com Deus, você buscou em Deus, você edificou, é a mesma coisa. Se você não guardar, enquanto você está tampando do lado, só que você correr para o outro, já está vazando de novo, você corre para tampar o outro está... Então, vigiem, guardem, protejam. Porque foi Deus que te deu, sim ou não? Protejam. Além de edificar, você tem que proteger. E aí o texto continua dizendo: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Para o preguiçoso, texto excelente, né? Ai, que maravilha, não precisa nem trabalhar. Olha, se eu dar enquanto dorme, vou só dormir. Né? Vou só dormir, cochilar. Mas tem outro texto de Provérbios que diz que quem muito cochila vai passar vergonha, vai passar fome. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é sobre aquele que trabalha 16 horas, 7 dias por semana, 6 dias por semana, 16 horas por dia, e chega no dia da folga, ele vende a folga. Né, Tião? 16 horas por dia, nem vê com que ele mora. Né? Japa é apelido, né? Ô Japa, tá lá dentro de casa andando, né? Tomou um banho, tá se trocando. Quem é você? Ué, de tanto tempo faz que não comunga com ninguém, não vê ninguém, tá, até assustou. Tem um estranho dentro de casa e ele não tá vendo. Por quê? 16 horas por dia, 6 dias por semana, quando chega na folga ele vende. Ele vai fazer um extra. Pelo amor de Deus, irmãos. E o pior, quando vai no bolso não tem nada. Ô irmão, me presta dinheiro aí. Eu não tenho, estou no aperto. Estou com o carro atrasado, energia para cortar. Oi, 16 horas por dia, 6 dias por semana. E nem o dinheiro, nem o resultado disso tudo não tem. Correu atrás do vento, sactel furado. E a família desprotegida. Aí vai correr atrás depois que o leite já está derramado. Se está derramado, enxuga, limpa e vamos seguir o barco. Vamos seguir. Mas veja, ele está dizendo que também é inútil. Para que tudo isso, irmãos? A Bíblia diz em vários textos, salvo engano Paulo fala, os evangelhos falam, se tiver o que comer, o que vestir, com isso, estejam satisfeitos. Você vai levar o que para o caixão? Vai deixar a confusão. Vai virar aquela brigaiada, não é meu, eu tenho mais, que eu cuidei mais, que eu fiz mais, que eu não sei o quê. Traz só destruição. Não faz isso. Desfruta pelo menos um pouco do que você está lutando. Põe o pé no freio e vai desfrutar. Às vezes, muito mais importante do que tudo isso que você está atrás, e que eu tenho que deixar melhor, e que tem que ser o quê, e que tá... Em vez de você deixar o mundo melhor para os seus, deixa os seus melhor para o mundo. Inverte a coisa. Porque às vezes a gente está correndo atrás de deixar coisas melhores para os nossos filhos, um mundo, uma situação melhor para ele, mas deixamos ele estragado para as coisas. Aí não adiantou nada. Ele não vai nem saber usar o que nós deixamos. Por quê? Porque nós só corremos atrás, português difícil, correndo atrás de deixar coisas para os nossos filhos. Herança. Quando na verdade a Bíblia, o texto, o Evangelho nos chama para deixar legado. Era justamente o que os judeus esperavam do Cristo, por isso que até hoje não reconheceram. Estava num jugo pesado, terrível do Império Romano, e esperavam que Jesus chegasse com uma espada de 3 metros, flamejante de fogo, e fosse matar todos os soldados romanos e destruir o Império Romano e trazer paz para eles.
E não, Jesus chega e entra montado num jumentinho, simples. Porque o reino dele era um reino invertido, não era baseado nas coisas. Era um reino implantado dentro do homem, é o Emanuel. É um reino poderoso, tanto quanto o externo, mas era dentro do homem. E às vezes a gente fica numa luta, numa correria, perdendo a paz, saúde e tudo mais, atrás de coisas que são terrenas, deturpadas, que a traça e a ferrugem consomem, e às vezes até perdendo aquilo que é essencial, que precisava ter sido implantado dentro do coração daqueles que nos rodeiam. Às vezes até em nome dessa conquista do ter, afastando aqueles que a gente precisava trazer para perto, não é? Caçando confusão. Dentro de casa, o que é meu, o que é seu, e aquela confusão em nome daquilo que não é meu e nem é seu, é nosso. É de Deus, veio até nós para nós sermos mordomos, administrar em favor daquele lá que foi edificado em Deus, do primeiro versículo. Não é meu, não é seu, é nosso, é de Deus, veio até a nós, é abençoado. Nós oramos, nós pedimos, Deus trouxe, e não foi para trazer confusão, foi para trazer bênção, para nos abençoar e nos proporcionar uma oportunidade de abençoar mais alguém, de alcançar mais alguém. É o fluxo, só passa por nós. Então, não precisa disso. Tem que trabalhar. Tem gente que fala assim, mas quando eu chegar lá no céu, eu quero encontrar quem foi que inventou o trabalho. Quero pegar quem foi que... Você vai pegar Deus, então. Porque o trabalho foi Ele que criou. Desde o princípio, Ele te chamou Adão e disse, não, você vai trabalhar. Aqui, dá nome e tal. Cultivar. Você vai. E não foi nem depois do pecado, foi antes do pecado. O pecado só fez... e aí quando Deus dá aquela sentença, do suor do seu rosto comerá o seu pão, aí sim está o peso, essa fadiga do trabalho. Mas o trabalho dignifica o homem. Todos nós precisamos trabalhar, traz dignidade. Agora, não pode ser exagerado, tem que ter seus limites. Nós precisamos tirar o tempo para adorar a Deus, para desfrutar, sabe? Para ter os seus momentos de contemplação, para sentar e, Senhor, bendito seja o Senhor que fez com que chegasse esse pão sobre a minha mesa. Bendito seja o Senhor que fez com que eu comprasse esse forro dessa mesa, esse tapete da sala. Enfim, você vai contemplar e agradecer a Deus e louvar ao Senhor. Tem que ter esse tempo, não é? Então deve-se trabalhar, mas deve-se também contemplar, desfrutar. Muito trabalho, pouca presença, não dá certo. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. E além de tudo, a gente começa e não dá certo. Sabe por quê que não dá certo? Porque Deus não dá sua glória para ninguém. Não dá, e você fica se matando, e trabalhando, e correndo, e tal, e quando você vai olhar, não tem resultado. Não compensou, a conta não fecha. Não fecha. Porque aí você está frustrado, cansado, não dá tempo nem de desfrutar aquilo que você... Anos e anos para pagar, para conseguir, não dá tempo nem de desfrutar. Daqui a pouco você não tem nem saúde para sentar e se beneficiar daquilo. Ficou, passou. Ou, no máximo, você vai... tudo aquilo que você deixou de desfrutar, de agradecer, de viver, aí... gastou-se muita saúde para conseguir o que conseguiu, depois vai gastar muito com a saúde que gastou para conseguir o que conseguiu. É um ciclo vicioso e não sai daquilo. Aí você olha para os outros, às vezes, né? Amigo, colega conhecido, você fala, poxa, cara tão simples, vivendo uma vida tão simples, tão pacato, tão tranquilo. Olha que felicidade. Tem um pão, reparte para 5, não tem problema, é o que tem. Veste a mesma roupa centenas de vezes, amém, maravilha. Mas olha que felicidade, olha como é que é radiante o rosto dele. Porque ele está edificado e
preocupado em adorar e buscar o Senhor. Isso não toma o coração dele. Então, o trabalho deve ser uma bênção. E se a gente não tomar cuidado, vira uma maldição. Não é, Samuel? Você acorda na segunda-feira já amaldiçoando o trabalho. Por quê? Porque você criou isso. Põe limites. Né? Tem como você fazer isso. Você vai com muito cuidado, o patrão, porque se deixar o patrão quer mesmo, né? Daqui a pouco ele quer que você faz um puxadinho, um colchãozinho e fica lá mesmo, mora lá mesmo. Ganha o dele e ele vai lá desfrutar. Tô falando mal de patrão não, viu, gente? Então, cuidado que amanhã é segunda-feira. Mas ele quer que você puxe o colchãozinho e fique por ali, ele vai pra praia, não tem problema. Mas você pode pôr um limite. De que chegar e falar, dá pra você fazer um extra? Patrão, não dá, porque eu já tenho um compromisso. Eu firmei uma aliança com alguém e eu tenho um compromisso com ela. Do mesmo jeito que eu tenho com o senhor, de chegar aqui na segunda-feira às 5 da manhã, fazer aqui o que eu tenho que fazer, os pães, os bolos. Deu 1 hora, 1 e meia, eu tenho compromisso. Tem alguém me esperando lá em casa. Eu gostava até de brincar com meus colegas. Pô, gente, vocês não tem ninguém esperando na casa de vocês, não? Vocês não tem quem almeja pela chegada de vocês, não. Eu tenho. Quando eu chego em casa é maior felicidade, maior alegria quando escuto o barulho da tranca do portão, né? Papai está chegando. Eu tenho quem faz isso. Então eu preciso ter essa preocupação. Opa, não dá. Nesse dia não dá. Marquei um compromisso, vou passear com a minha família. É maravilha, é isso aí mesmo. Às vezes, a princípio, ele nem vai entender, porque o desejo dele, ele está pensando no R-cifrão dele, né? Ele está pensando na conta dele lá, que vai ficar mais recheada. Mas você também tem que pensar em você, na sua família, no seu lar. Não dá. Nesse dia, nesse horário, não dá. Eu tenho um compromisso. Eu vou à igreja. E semana eu falei com o meu, né? Precisamos começar um negócio aqui, fazendo isso aqui. Eu falei, seguinte, sexta-feira eu não posso. Eu tenho um compromisso com as crianças lá, Gideões Mirim, dou aula para eles e tal. Então eu não posso. Eu dedico para dar uma relida, uma reestudada, pensar no que eu vou falar e descansar também. Então eu preciso estar preparado, porque eu vou trabalhar com crianças, né? Os que trabalham com crianças sabem que você ter energia, eu preciso estar preparado. Eu estou com a fase dos adolescentes, eu preciso ter, né, vigor para estar ali com eles. Então não dá. Nesse dia não dá. Vamos organizar. Tal dia dá, tal dia não dá. É assim. Você não perde o serviço, mas também você põe um limite. Porque senão você vai comer pão de dores que conseguiu com tanto esforço se o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Parece um negócio. Senhor, mas por que o Senhor dá para uns enquanto está dormindo e eu tenho que ralar desse tanto? Porque você entendeu errado o negócio. Ou porque você está querendo além do que é necessário para você. Você está querendo, você está atraindo para você. Então, paciência, né? Então, o Senhor dá enquanto dorme. Quanto tempo ainda tem, Miguel? Uns 10 minutos? Maravilha. Então, vamos lá. Então, será inútil. Trabalho é necessário, é vital, é importante, mas tem limite. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Isso aqui, irmãos, os judeus levavam à risca. O povinho que gostava de filho. E eu tô achando que meu pai deve ter uma raiz judaica. Que eu vou te contar, irmão, 15 meninos. Só os que eu sei. 15. 10 está vivo, 5 há muitos anos, sertão da Paraíba, né? No meio do caminho perderam-se 5. Mais 10, graças a Deus, está vivo, está servindo ao Senhor, construindo famílias, estão aí adorando a Deus. Mas vou te falar, filho para Dedéu, porque eles levavam muito a sério isso, que filhos era uma dádiva do Senhor, era um presente de Deus, era a alegria da casa. Para o judeu ter um filho, meu irmão, era festa. E se fosse homem, então, era festa dobrada. Porque o homem tinha condição depois, né, Tião, trabalhar, ajudar, se precisasse ir para uma guerra, ia para a guerra. Agora não, agora Israel já tem até mulheres no exército, coisas que o Brasil não tem, outros países não têm. Mas lá mulheres podem servir. Mas era muito importante, era vital, era algo tido como alcançou a bênção do Senhor. Nasceu uma criança na casa e na família de fulano.
Ao passo que, se não tivesse, era como se fosse uma maldição ter amado e fechado. A gente pode acompanhar diversos textos, o próprio de Sara, por exemplo, e Abraão, de Ana e Eucana. Então, era bênção para eles, era uma maravilha ter filhos. E por que nós não temos como o mesmo benefício? Por que nós achamos tão terrível ter uma criança correndo dentro de casa, quebrando tudo? Por que a nossa sociedade acha tão difícil? Aí, ao contrário, nós já temos aqui uma grande maldição ter filho. É terrível, parece que Deus castigou. Falou, vou castigar você, vou te dar um filho. É o nosso tempo. É o nosso tempo, tá assim. Parece que foi um pecado. O casal está dizendo, Senhor, onde é que eu errei? Que o Senhor me deu filho. Sendo que o Senhor está dizendo ao contrário. Senhor, eu quero mudar a terra. A gente está a reclamar da política, dos governos, das igrejas, dos líderes. E Deus está dizendo, você quer mudar? Quero, Senhor, eu quero uma mudança, Senhor. Muda tudo, Senhor. Então tá bom, meu filho, eu vou te ajudar a mudar. Eu vou mudar. Aí, tá 3 aí para você mudar. Muda aí agora. É isso que o Senhor faz. Todas as vezes que Deus quer mudar uma realidade, fique atento. Deus envia crianças, filhos. Senhor, eu quero mudar a política, essa política corrupta, perversa, esse povo desonesto. O Senhor diz, tá aí, 3 filhos para você fazer diferente. Faz eles honestos, faz eles justos, faz eles sinceros. E aí você muda. Então, para os judeus era bênção ter filhos, herança do Senhor são os filhos, galardão é o fruto do seu ventre. Bênção de Deus, para de amaldiçoar esses abençoados. É presente de Deus, foi Deus que te deu. E outra, não é nem seu. Não é nem seu. Nós vamos prestar conta. Quando chegar lá, mas cadê aquele que eu te dei? Cadê aqueles que eu confiei em você? Os meus filhos que eu confiei na sua mão, cadê? E às vezes, quando não é filho físico, sanguíneo, como os meus 3, eu disse que nós dissemos que ia ter o primeiro com 5 anos de casado, com 5 anos já tinha os 3. Isso não é possível, deve estar copiando meu pai já, né? 5 anos de casado é 3. Se não arrancasse as trompas, já tínhamos uns 6 aí. Estávamos 9 ou mais. Mas graças a Deus, 3, já cumpri, né? Já multipliquei, né, mano? Então, meus irmãos, é bênção de Deus. É presente do Senhor, mas também é dele. Nós vamos prestar conta. E aí? Como é que eu estou tratando esse filho de Deus que ele confiou para mim? Deixa eu adiantar. Versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da tua mocidade. Outro aspecto aí dos filhos. Como eu disse que não é nosso, é de Deus. E ele faz aqui o exemplo da flecha na mão do guerreiro. Não é nosso, ele vai ser lançado. Mais cedo ou mais tarde ele vai ser lançado. Porque é flecha, não é arco, não é flecha. Feita para ser lançada, não é? Feita para alcançar um alvo, um objetivo. Então, assim são os filhos. Eles são flechas. E o valente somos nós como pais. Então, eu preciso pensar nisso. Estar com esse objetivo em mente, que um dia eles serão lançados. E a pergunta é, que objetivo eles vão alcançar? Como eu estou preparando essa flecha? Está bem apontada? Está retinho? Está certinha? Foi bem projetada, planejada? Que pressão eu estou colocando nesse arco? Como é que está o meu olhar? No meu caso eu uso óculos, miopia, né? Se eu tirar eu não vou enxergar bem. Mas assim, como é que eu estou olhando? Como é que eu estou mirando o alvo para essas flechas? Eu estou reparando como estão os ventos ao redor. Vai desviar essa flecha do alvo que eu estou apontando? Qual a pressão, a quantidade de pressão que eu estou colocando nesse arco? Será que vai chegar no alvo que eu planejei? Tudo isso deve ser mentalizado, pensado, levado em consideração, porque ele não pode errar o alvo que eu vou lançar.
Porque dizem que flecha lançada, oportunidade perdida e palavra lançada não volta atrás. Então, uma vez que eu lancei, eles precisam alcançar o objetivo, o alvo planejado. Então, eu preciso pensar nisso. Como eu estou munindo, ou como nós estamos munindo as nossas crianças. Existe essa palavra, munindo, de munição, né? Como nós estamos preparando essas crianças para ser lançada, porque elas vão ser lançadas. Se for mal preparado, vai cair aos seus pés. Aquela flecha que você lança, não tem pressão, não tem objetivo, não tem alvo, não tem destino, não tem ponta, não vai permanecer no alvo. Um monte de flecha por aí perdido, sem alvo, sem objetivo, sem caminho traçado, sem nada, vazio. O que você quer da vida, menino? Não sei, que vier. Que faculdade você quer fazer, menino? Não sei. Que carro você quer? Que moto você quer? Não sei. Uma lambretinha, uma bicicletinha motorizada. Nada contra. Mas sem alvo, sem objetivo. Para com isso, crente. São frutos, são herança e são flecha. E aí ele termina dizendo, o pastor disse que quando o pregador diz que fala que está terminando é fake news, né? A minha não, estou terminando, Miguel. E ele diz que feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Gente, feliz, sorridente. Meu pai nunca, minha mãe nunca. Irmão, 10, não é brincadeira não. 10. Eu com 3 eu passo apertado. 10. Mas ele nunca disse uma palavra de maldição para os filhos. Diante de Deus aqui falando para vocês, nunca. Pobre, meu pai é iletrado, analfabeto. Os 10, se algum hoje está fora do caminho, porque quis. Mas os 10 foi direcionado para o mesmo caminho, levava para a igreja todo domingo de manhã, escola bíblica dominical. Mas analfabeto, indo para a escola, analfabeto, levava os filhos para a escola, direcionava. E nunca, passou o aperto que passou. Às vezes deixava de comer para os filhos comer, mas nunca lançou uma palavra de maldição. Sempre que você perguntar, pai, faria a mesma coisa? Faria, filho. Pai, mas 10 filhos? 10 filhos, filho. Não me arrependo, sou feliz, sou realizado por cada um de vocês. Quando reúne lá em casa, tem a mesa do judicípio, gigantesca. Quando reúne, não precisa convidar ninguém, só a família, já lota a casa pequenininha. E ele é sempre feliz, sempre grato. É o que o texto está dizendo, feliz é o homem, realizado, contente. É esse que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Isso aqui também é importante demais. Vital para eu encerrar. O texto está dizendo que quando esse homem fosse para o tribunal, e normalmente era na porta da cidade, então vinha lá quem fosse julgar a causa daquele homem, e lá na porta da cidade julgava. Se ele fosse condenado, nem para dentro ele não entrava mais. Era dali para fora, porque foi condenado. Se ele saísse livre, ele então voltava para a sua família, voltava para dentro da cidade. Então o texto está dizendo que este homem que é feliz, que tem esses guerreiros, que preparam, que educa, que ensina, não será envergonhado. Pode haver a acusação que houver, quando ele estiver sendo acusado, os filhos vão chegar e vão dizer, não, meu pai não, você não está falando desse homem aqui não é o mesmo, não é esse aqui que você está falando não, esse aqui não, esse aqui é justo, ele é fiel, ele trata bem a mãe, ele cuida da casa, ele provê, ele cuida, ele traz segurança, ele é isso. Então ele não será envergonhado e nem julgado condenado, se ele trabalhar todos esses passos que nós ouvimos até aqui. Então uma pergunta fica interessante para nós analisarmos. O que os nossos filhos estão testificando de nós? Se nós perguntarmos agora para os nossos filhos, para eles testificarem de nós, qual será o testemunho que darão de nós? Porque, irmão, lá fora, você pode ter qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de apontamento, mas dentro de casa,
Você pode receber qualquer tipo de elogio, de satisfação do patrão, dos colegas, de quem você quiser. Mas quem está com você, esse sabe. Esse te acompanha. Esse conhece cada detalhe. Então o texto está dizendo que este homem, não será envergonhado. Não sairá de cabeça baixa, entristecido, quando estiver diante de seus acusadores. Que nós tenhamos esse senso de que os nossos filhos estão nos vendo. Os nossos filhos darão testemunho de nós. O exemplo, as palavras convencem, o exemplo arrasta. Então, eles dirão quem somos nós. Eles vão testificar de quem somos nós. Que Deus os abençoe. Que esse texto seja verdade na sua vida. Que ele se cumpra em cada lar, em cada casa. Amém?